trevas. Então, e aí, o que a nossa vida tem demonstrado? O fruto do Espírito ou as obras das trevas? Muito parecido com a estrutura que a gente lê em Gálatas, capítulo 5 também. O fruto do Espírito é isso aqui. As obras da carne são essas aqui, são conhecidas. Então, Paulo também nos ensina, a gente vai começar a exposição a partir do versículo 14, mas só relendo com vocês a partir do versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Percebeu? Provando sempre o que é agradável. Mas aqui a gente tem que tomar cuidado. É o que é agradável ao Senhor. Nem sempre, eu chego a dizer quase nunca, aquilo que é agradável ao Senhor é agradável a gente também. Em virtude da nossa carne. À medida que nós crescemos na graça e no conhecimento, à medida que nos tornamos mais parecidos com o nosso Senhor na caminhada, nos tornamos espiritualmente maduros, isso vai mudando, mas a luta continua, no sentido de que a carne nunca vai facilitar para a gente. Versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas do que das trevas. Então, se você não quer trabalhar, Satanás agradece, porque facilita o trabalho dele. Ele é que não para de trabalhar. Ele trabalha o tempo todo. Então, basta a gente abrir os olhos que a gente vai ver, o maligno agindo, influenciando pessoas a se rebelarem cada vez mais a Deus por meio das suas ações e palavras. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-os. Então, assim também como Paulo vai ensinar em 1 de Coríntios, capítulo 5, Romanos, capítulo 13, 1 Timóteo, capítulo 5. Então, é preciso que o cristão, ele deixe bem claro a posição dele em relação àquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado para nós e que diverge do mundo. Então, não pode haver nenhum tipo de confusão nisso. Nenhum tipo de meias palavras. Não, a gente tem que ser claro, a gente tem que ser transparente em relação àquilo que a gente acredita, em relação àquilo que a gente professa. Eu vejo hoje em dia que grande parte da igreja evangélica meio que ficou com vergonha da doutrina do inferno. A gente meio que, mas falar isso para essa pessoa, sim, você acha que ela vai para onde? Se a maioria dos evangélicos vai para o inferno, imagine quem nem se declara evangélico. Mas o índiozinho, de novo o índiozinho, vai evangelizar ele lá com uma flechada? De repente esse é o seu chamado. Então, cuidado. Sem conhecimento do Evangelho, não há salvação. Mas a gente também não tem que se enganar, que toda pessoa que ouvir o Evangelho vai ser salva. Infelizmente, a grande maioria vai rejeitar. E, inclusive, até aqueles que aparentemente aceitarem, poucos darão frutos. Olha como é difícil. Alguém que pregue, depois que você pregar, alguém que ouça... Depois que ouvir, alguém que aceite, que reconheça, que confesse, e depois alguém que de fato viva aquilo. Esse vai ser salvo. E aí a gente ouve hoje em dia meio que, as pessoas, pelo evangelho que é pregado hoje em dia, parece que as pessoas mesmo que são salvas sem querer. Eu nem queria ser salvo, aí bateu em minha salvação, olha eu aqui no céu. Essa possibilidade na Bíblia não existe, não, de alguém chegar no céu. A gente vai chegar no céu, claro, consciente de que merecia o inferno. A surpresa é nunca criei de fato que merecia o céu. Isso é todo cristão que vai para lá tem essa consciência. Mas a ideia de que a gente não vai nos esforçar pelo caminho e vai chegar no céu, isso é completamente em desacordo com a doutrina bíblica, Mas infelizmente é o que mais se fala hoje em dia. Chega a ser até engraçado, quando você vê a maneira como determinados pregadores têm abordado. Parece que meio que Jesus está implorando que as pessoas passem para o lado dele e ele não faz exigência nenhuma, ele só quer que você
levante uma mãozinha e diga que o aceita. Mas como assim? Não foi na Bíblia que você viu isso assim, essa facilidade. E quando perguntam para Jesus se são poucos que se salvam, ele disse: agonizai por entrar pela porta estreita. E se fosse fácil assim, a porta que leva à salvação devia ser a larga, não a estreita. São fatos assim, são informações tão claras, né? E a gente percebe aquilo que a gente falou até ontem, o cumprimento de 2 Tessalonicenses capítulo 2, já na nossa geração de forma muito visível. As pessoas que querem se enganar, Deus envia para elas o que elas querem, o espírito do erro. Então, uma pessoa que acredita que vai pela porta larga, vai andar no caminho espaçoso e vai chegar no céu e vai passar a eternidade ao lado de Cristo em alegria, essa pessoa desprezou completamente o sacrifício de Cristo, né? Está escarnecendo do sangue do Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não se torne meio que participante disso. Se a gente não tomar partido no sentido de que eu não falo nada, né? Quem quiser que... Não, claro que a gente tem que falar. A gente já falou ontem, a gente não briga, não debate, não. Mas assim, quando somos questionados em relação à verdade, ou quando somos levados a pregar a verdade a algum lugar, a gente fala a verdade, né? Do jeito que está na Escritura, sabendo que muitas vezes trarão consequências, e a gente está bem com essas consequências, que é a rejeição, a reprovação e muitas vezes o ódio do mundo. Versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Então eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Então, imagina o que essas pessoas fazem. Então, só tomando como exemplo, uma vez que a gente está falando disso, né? Aconteceu agora há pouco. Então, imagine que a gente teve acesso a essas informações acerca desse pecado desse pastor americano, né? Imagine o que a gente não sabe. Se o que a gente sabe já escandaliza, imagine o que a gente não sabe. Então, é isso que você tem que ter em mente. Por isso que Paulo diz, o que eles fazem ao culto, e eles fazem. E ontem nós falamos isso, eu vou repetir hoje, um cristão tem que tomar muito cuidado em relação à tentação que ele tem, e se disser que não tem, aí o problema é com a mentira, e é maior, de viver duas vidas. Né? Porque dificilmente, irmãos, você vai ser a mesma pessoa que você é aqui em outros lugares. Para que isso aconteça, é muita luta. Né? Então, a nossa tendência é ser como a água, como já diria Bruce Lee. Be water, my friend. Né? Seja como a água. Porque se você botar água num copo, ela vira o copo. Se você botar água numa jarra, ela vira a jarra. Parecendo os crentes de hoje. Né? Dependendo da conveniência, dependendo do ambiente, ele vai se adaptando. Né? Não, a gente não tem nada de jarra, a gente não tem nada be water aqui, viu? O negócio da gente é firme. Né? Ele não toma a forma do mundo, a forma da gente é a de Cristo. Então, é isso, não devemos nos mover. Inclusive aqui, no capítulo 4, Paulo, usando outra analogia, diz que a maturidade é justamente para isso, para evitar que a gente fique mudando de ideia o tempo todo de acordo com conveniência ou com as circunstâncias. Versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, percebeu? Reprovadas pela luz. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo você que é um crente sincero, né, que quer fazer tudo para agradar a Deus, não tenho dúvida de que vocês estão nessa posição nessa noite. Se a luz bater direito, meu filho, o que vai ter de coisa que a gente ainda precisa limpar? Porque é o que está escrito, inclusive, em Apocalipse, o limpo tem a plena convicção de que precisa se limpar muito mais. O santo é aquele que tem a plena convicção que precisa se santificar muito mais. Porque é nesse sentido que aí sim a gente tem que olhar para Cristo, porque o referencial é Ele. Temos que nos tornar bons exemplos de Cristo, uns na vida dos outros,
Mas assim, o referencial de quem devemos ser é Cristo. E nós vamos agradecer e valorizar e apreciar aqueles que entre nós, no caso todos vocês, que são imitadores de Cristo. Mas o nosso referencial é Cristo. E quando olhamos para Ele, vemos como distante ainda estamos daquele que devemos nos tornar. Por isso que um cristão, ele nunca se satisfaz com a sua limpeza, com a sua santidade, com a sua devoção. Então, ele sabe que ainda falta, por mais que ele faça, ele sabe que ainda falta muito. É por isso que tão poucos têm essa consciência, porque não fazem nada. Aí, né? É como uma pessoa que diz que pintar é a coisa mais fácil do mundo, até se ele pintar. Você já viu gente que sabe desenhar desenhando? Eu acho tão lindo. A pessoa faz 2 garranchinhos assim, você fala, o que vai sair daí? Daqui a pouco puxa para cá, puxa para lá, sai um rosto de uma pessoa igualzinho, faz uma foto. Aí eu digo, isso é fácil para mim. Aí eu vou fazer, meu filho, é 5 dias. Aí você olha, isso é uma mancha? Porque eu não tenho aptidão para desenhar, né? Não tenho aptidão para isso. Mas assim, veja como é. Você acha que é fácil fazer determinadas coisas, até que você vai lá tentar fazer. Eu acho interessante, né? Em qualquer coisa, a pessoa olha alguém nadando e diz, como é fácil nadar. Aí, se não tomar cuidado, morre afogado. Eu já vi gente dizendo, como é fácil correr. A pessoa não consegue correr 50 metros, não é nem 500 metros, é 50. E correr é uma coisa, é só um movimento, mas você não tem pulmão. Cadê a capacidade de respirar? E tem que ter capacidade respiratória para correr? Não, viu? Não tem não. Você é um robô, carrega energia e aí vai. Claro que tem, irmão. Então a gente não tem noção das dificuldades até que a gente começa a fazer aquilo. Então quando a gente só olha de fora, parece tudo fácil. Então, evangelismo, parece que é fácil até a gente fazer. Então, pregar a palavra de Deus parece fácil, até que você vai lá tem que pregar. Então, quem nunca colocou a mão no arado, não sabe. Por isso que Paulo, quando fala aos Gálatas, ele diz assim, olha, não vou mais discutir com vocês, né? Não é o meu intuito. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E aí, quem vai? Vamos? Cadê? Eu estou mostrando aqui para vocês. E Tiago faz a mesma coisa. Você diz que tem fé. Eu também tenho, mas a minha eu consigo provar por meio das minhas obras. E você, faz como para provar a sua fé? E entendem, irmãos, provar a sua fé, é claro que as pessoas, né, vão ver o que a gente faz pela fé, mas você tem que provar a sua fé para você. Porque se tem alguém que precisa dessa informação, se somos salvos mesmo pela fé, é a gente. Chegar naquele dia lá, desespero. Achei que eu era salvo, mas como? Se você tinha tudo aqui, não usou a referência que o Senhor deu para você se analisar. Então Paulo fala nesse sentido. Quando a luz vem, ela mostra quem devemos ser. Então tudo fica claro quando a luz chega. A gente consegue ver quem somos, a gente consegue ver quem está ao nosso lado. A gente consegue ver quem está contra, é a luz. Então, por exemplo, quem é o meu melhor amigo? É Jesus, claro, mas assim, aqui na terra, aqueles que me aproximam de Jesus. E se tem uma pessoa que supostamente me ama muito, mas me distancia de Jesus, ele está fazendo o papel do inimigo. Por mais que ele não veja isso, ele pode estar fazendo isso de forma consciente. Mas é a luz que mostra isso. Quem é a minha verdadeira família? Aqueles que ouvem e obedecem a voz do Pai que está no céu. É a luz. Então a luz, ela mostra aquilo que está reprovado. E sem luz a gente não consegue ver isso. Sem luz a gente fica refém do nosso achismo. É como, por exemplo, não sei se vocês já viram esses programas, né, esses programas de televisão que às vezes a pessoa tem que adivinhar o que é que tem dentro de uma caixa. Eu não estou vendo, né?
Aí às vezes você até pode botar a mão e pegar, sentir, né? Mas você não está vendo, então no máximo vai dar um chute. Eu acho que é isso aqui, né? Então, muitas pessoas se relacionam com a Bíblia em relação a isso, dessa forma. E é perigosíssimo. Para ela e para qualquer outro que esteja próximo, né? Imagina você estar com uma coisa na mão, parece uma bomba, e o reloginho está lá, na regressiva, né? Eu não sei, parece uma bomba, será? Deixa aí. Se não explodir, é porque não era uma bomba. Se explodir, foi bom conversar com vocês, né? Lá no céu a gente se fala. Para quem não for para o céu, ó, foi bom estar aqui com vocês aqui na terra. Então, não é um achismo. Não é um achismo. O achismo faz isso, é perigosíssimo. Reprovados pela luz. Por isso que a gente devia querer luz. Bota a luz aqui, eu quero ver o que é isso aqui, eu quero ver. Se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Mais uma motivação para que a gente não se esconda, pelo contrário, que a gente, né, se ocupe na nossa santificação e demonstre Cristo em nós por meio das nossas vidas. Versículo 14, pelo que diz: desperta, ó tu, e dormes. Esse texto lá em Isaías, e a referência é um povo de Deus que adormeceu. A referência é um povo de Deus que não está adorando Ele da maneira correta. Então, desperta, ó tu que dormes, levanta-te diante dos mortos. Porque aqui é a grande questão, irmãos. Como é que a gente sabe diferenciar alguém que está morto para alguém que está vivo? Talvez assim, todo mundo sentado aqui, tranquilo. Mas e se tivesse todo mundo deitado e do lado de você tivesse algum morto? Repreendido, pastor. Não, meu filho, fique tranquilo. Só um exemplo. Então imagine que você está deitado e tem 50 pessoas deitadas. 25 estão mortas, 25 estão vivas. Todas vão estar deitadas. Olho fechado, os braços parados. A não ser que você durma correndo, né? Então, você olhando de longe, está todo mundo muito parecido. É por isso que a gente não sabe dizer até que a gente veja um fruto se uma pessoa foi regenerada ou não. As pessoas às vezes têm dificuldade, né, em se relacionar comigo porque eu não comemoro o batismo. Não comemorei. Pastor, o fulano vai começar a vir para a igreja, que alegria. Não sei. Pastor, você é tão assim para baixo. Não, eu quero levar as pessoas para o alto, mas tem que ser da forma certa. Se batizou. Ele está me dizendo muita coisa. Começou a frequentar a igreja. Eu quero ver fruto. Quando eu ver o fruto, aí a gente tem que comemorar. É isso que a gente vê na parábola do filho pródigo. Não se engane. Ali não é uma pessoa entrando na igreja. Ali é alguém voltando verdadeiramente para o Pai. É isso que se celebra. Ali é um fruto que você já vê do arrependimento ele com ele mesmo. Eu não sou digno de ser chamado filho. Se eu for um servo de meu pai, já vou estar super satisfeito. Então, achar que porque uma pessoa entrou, se batizou, é meu seguidor, está dando like, pelo amor de Deus, comemorar like, comemorar seguidor, comemorar número de gente em culto, não, gente, não. A festa no céu, quando um pecador, e como é que a gente sabe que o pecador se arrependeu? Pelo fruto, sem fruto eu não tenho como dizer. É tudo igual. Então, assim, você não sabe diferenciar uma criança do escravo, é como está lá em Gálatas. Quando crescer, aí a gente vai ver se é um ou outro. Então, é imperativo que a nossa vida dê frutos, até para poder a gente saber se a gente é a árvore boa, que dá fruto bom, porque a árvore boa não pode dar um fruto ruim, dar um fruto mau. Assim também a árvore má não pode dar um fruto bom. Então, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. E a ideia aqui é
Da mesma forma como Tiago fala na carta, ele escreve, você precisa de sabedoria? Peça a Deus. A gente precisa o tempo todo de sabedoria, seja para as nossas escolhas diárias, seja para a gente estudar a Bíblia, né? A gente precisa da sabedoria de Deus, porque na sabedoria do homem, o homem não conheceu a Deus. Versículo 15, agora a gente vai entrar propriamente no estudo, né? Pastor, se vai entrar agora, eu não sei que horas vai terminar, nem eu. Mistério. Se manifestará essa informação na hora certa. Vamos lá. Portanto, vede prudentemente como andais. Sabe qual é a referência de prudência? As serpentes. Olha que coisa. E a serpente é sempre vista na Bíblia como algo, né, do mal. Sejam prudentes como as serpentes. A ideia de prudência, irmãos, é você observar as coisas, é você refletir antes de fazer. A gente viu recentemente aí, esse político aí que diz que é cristão, né? Eu acho interessante que Malafaia repreendeu ele e diz também que é cristão. E a gente sabe que os dois não são, né? Então, assim, um não cristão que pensa que é cristão, dizendo para o outro não cristão que pensa que é cristão, repreendendo o outro. E nada de Bíblia, viu? É só troca de ofensas, né? E aí você vê que esse caminho, né, é o caminho mais comum. Mas a ideia de prudência que eu quero falar é esse Massal, a última, né, que ele deu um laudo falso, né, de um médico que já estava morto, e depois viram que realmente o documento era falso. Aí qual foi a postura dele? Não tenho nada a ver, foi o meu advogado que me deu, e eu passei essa informação de boa fé. Meu filho, você vai passar uma informação dessa, você não vai se preocupar em saber se é verdade ou não. Então, são os crentes de hoje. Como é que você diz? Fulano, vá para a igreja lá perto de sua casa. Você sabe se prega a verdade? Então, é preciso que a gente entenda, irmãos, que a gente é responsável por aquilo que a gente fala e por aquilo que a gente não fala. Então, a gente tem que ser prudente em relação a analisar as consequências. As consequências de tudo. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com muita cautela. Eu falei aqui de bomba, né? Então imagine que você trabalha com explosivos. Você já viu alguém trabalhando com explosivo com pressa? Não, porque esse que trabalhou com pressa já morreu, o Paulinho acabou de enterrar. Não, a pessoa tem que fazer tudo com muito cuidado. Qualquer movimento em falso explode e os danos são imensos. Então é preciso que a gente entenda. Não, o cristão não tem pressa. O cristão tem que ter plena convicção do que está fazendo. Nós vemos isso em Hebreus capítulo 11. Pela fé, Noé, divinamente informado, construiu uma arca. Demorou quanto tempo? 100 anos. Percebeu? Aí talvez alguém diga, mas dava para construir em 50, talvez. Até afogasse o povo todo e os bichos também. Não é o tempo. Claro que a gente tem pouco tempo, mas para fazer a obra de Deus, a ideia é: não vou fazer nada se eu não tiver absoluta certeza, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, que eu tenho que fazer exatamente dessa forma que eu me proponho a fazer. Por quê? Porque as consequências, não é só que elas são eternas, elas são imensuráveis. Eu não tenho como medir as consequências de um erro que eu vou cometer. Um dos exemplos que a gente mais, né, visualiza isso é o adultério de Davi. Aquilo não ficou restrito só a ele e a Batseba. Eles perderam o filho. Tudo bem? Mas ficou aí a correção de Deus? Não ficou não. Então a gente não tem noção, né, do que aquela atitude errada nossa vai gerar lá na frente. Então é preciso que a gente ande com prudência, né? Portanto, vede prudentemente como andais.
Imagine uma pessoa que está dirigindo um caminhão, um caminhoneiro, e aí ele quer chegar mais cedo no destino e começa a dirigir mesmo sabendo que já deveria ter parado porque ele está com sono. E aí ele dorme numa curva, ele bate num ônibus e ele mata 30, 40 pessoas. E ele sobrevive. Ele matou 40 pessoas. Ele não é assassino. Ele nunca pensou em matar ninguém. Mas um cochilo, você imagina um cochilo? A gente está acostumado, né? Um cochilo matar a própria pessoa, que foi o caso que dormiu na janela. Menos mal, né? Mas e se um cochilo seu custar a vida de outros 40 pessoas? E se um cochilo seu custar a vida dos seus familiares que estão no carro junto com você e só você sobreviver? Casos comuns de se ler no jornal. Então é preciso que a gente entenda as nossas escolhas erradas, elas vão gerar consequências imprevisíveis. Por isso a gente tem que andar com prudência. Então, quando Paulo fala em Romanos capítulo 14, tudo que a gente faz sem fé é pecado, é nesse sentido. Eu preciso não somente ter certeza que eu tenho que fazer isso, mas a forma que eu tenho que fazer. Não pode haver dúvidas da minha parte. É impressionante como a gente vê o contrário nas pessoas na igreja. Aí eu senti que devia fazer isso. E orou? Não, eu nem orei, eu senti lá dentro. Será que não era dor de barriga não que você sentiu, alguma coisa assim? Então, cuidado. Vede prudentemente como andais, não como nécios. O que é o nécio? O nécio é a pessoa imatura. É aquele que de fato não sabe das coisas. Ele é nécio, ele começou agora, ele não entende das coisas. O nécio aqui está em oposição ao maduro, a pessoa madura, a pessoa experiente. Então o nécio é aquele que não tem experiência. Por isso que quando uma pessoa entra na obra de Deus, é o que ensinam as cartas pastorais, ela tem que ser supervisionada, até que adquira experiência e então possa fazer as coisas que se propõe a fazer. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. E aí, uma das maiores atitudes de sabedoria de um cristão se vê na gestão do tempo dele. Como você administra as 24 horas que Deus te deu. Veja que a vida, independente de você ser Bill Gates ou de você ser aquela pessoa que está morando embaixo da ponte, o dia tem 24 horas. Você pode ser quem for. O seu dia tem 24 horas. E a maneira como você administra essas 24 horas do seu dia vai dizer o que você quer da sua vida. Então, remindo o tempo. A ideia de remindo o tempo aqui é aproveitando cada segundo. Eu acho tão interessante, irmãos, que determinadas pessoas, principalmente, né, como a gente fala aqui, é o exemplo que Paulo dá em 1 Coríntios, o atleta, ele sabe que tem pouco tempo. A prova que eu vou disputar é daqui a um mês. Então eu não tenho tempo a perder. Eu fiz o treino e agora eu preciso me recuperar do treino para então encarar outro treino. Então eu preciso o tempo todo contado. Aquilo é pensado por pessoas, né? Com objetivos específicos para que a pessoa tenha a melhor performance no dia da prova. E os crentes pensam em nada. Se der, deu. Se não der, não deu. Eu sei que eu tinha que fazer isso. Por exemplo, no meu caso, estou com essa pedra no rim aqui, né? Bem legal. Eu sei que eu tinha que beber bastante água, mas em algum momento eu me descuidei. E aí eu posso beber depois. Posso fazer isso depois. E aí uma obrigação X e Y apareceu, eu bebo depois. E aí esse depois, aí o depois o que deu. Isso é um dano bem pequeno. Então, a gente precisa aprender que não podemos continuar vivendo sem administrar bem o nosso tempo. É isso que
Elias quer ensinar o povo, é isso que o próprio Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Elias vai dizer: até quando vocês vão ficar entre dois senhores? Porque é a perda de tempo. É como, por exemplo, a pessoa que diz que quer fazer dieta, aí ela vai e caminha, sei lá, 1 hora, aí depois de caminhar 1 hora, ela vai e come 5 acarajé. Aí você vai informar para a pessoa: olha, 2 acarajés era 1 hora de caminhada. Então, você não é que você não vai emagrecer, é que você vai engordar. Se cada 1 hora você comer 5 acarajé, o negócio vai empenar para você. Não, mas eu estou caminhando 1 hora, não entendo. É porque logo quando eu termino a caminhada, fica um acarajé na esquina assim, o cheirinho, e 1 hora me cansa tanto, eu começo a ficar com fome nessa 1 hora, aí eu não me resisto, como 5 acarajés. Então você tem que decidir o que você quer. Você quer comer acarajé ou você... Porque você está perdendo tempo. Então, não adianta você achar que está fazendo uma coisa se você não estiver fazendo ela de verdade. E você só está se enganando. É como, por exemplo, existem determinadas pessoas que estão frequentando a igreja, na verdade elas estão se enganando. Porque para todos fica evidente que elas não fazem parte da igreja. Se você não quer nada com Cristo, né? É como uma pessoa que odeia futebol. Vai fazer o que no estádio de futebol? Você vai ter que pagar o ingresso, você sabe. E se você quiser uma pipoca lá, é quanto, Paulinho? 12 mil reais. Olha, 12 mil reais, deve ser da pequena. Uma água, 6 mil reais. olha, 6 mil reais a água. Tá vendo? Então a pessoa vai para um lugar que não quer ir para pagar 6 reais numa água. Meu filho, não era melhor você ficar em casa? Então imagine, você não quer aquilo. Então é preciso você gerir o seu tempo. Jesus diz: não, você não vai conseguir servir a 2 senhores. Pare de tentar fazer isso. Ele não está dizendo que a gente não tenta fazer isso. Pelo contrário, a gente tenta isso o tempo todo. Mas a gente acaba não conseguindo. E o que vem depois? A frustração. A frustração. Eu convivo com pessoas assim, que, né? Eu não consigo entender. Eu não emagreço. É claro que não emagrece. Eu paguei a academia, você foi um dia. Em um mês. Oi, irmão. Um dia no mês. E aí, não, agora eu vou pegar sério. Não, vou pegar sério na boca, vou fechar a boca. Isso. Aí de manhã, de tarde, de noite, eu queria comer alguma coisa gostosa. É assim mesmo. Aí meu filho, aí não vai, né? Então assim, tem que se decidir. É como, por exemplo, eu quero passar de ano. Então é melhor começar a ler. Estudar é uma ótima receita, porque passar de ano sem estudar não existe. Então, gerir o tempo, é isso que aqui, remindo o tempo. O cristão acha que tem todo o tempo do mundo. Meu Deus, até o ímpio sabe que não tem. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E o crente acha que está de boa em relação. Jesus vai dizer: não, eu tenho que fazer, eu não posso descansar. Eu tenho que fazer a obra do Pai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então aqui Paulo está mostrando para esses cristãos de Éfeso, cuidado, porque essa nossa atitude do ser humano, não é só agora, do ser humano, de procrastinar a preocupação, né, ou a nossa ocupação com a nossa vida espiritual, é o mais comum. A gente acha que pode fazer as coisas para Deus sempre depois. Por quê? Porque Deus não bota uma faca no nosso pescoço, né, se a gente não fizer. Mais ou menos. Né? Porque Deus é um Deus justo. Então, Ele permite que você faça as suas escolhas e você tem que estar consciente das consequências.
Não sabemos quais, mas sabemos que elas são ruins ou boas. Aquele que planta na carne vai colher na carne. Quem planta no espírito vai colher no espírito. Então, remindo o tempo, porque os dias são... Eu falei recentemente que 2025 ia ser pior que 2024 se a gente tivesse vivo, né? Eu vi que o pessoal não gostou muito. Acho que estou sendo pessimista, né? Pensa sempre que vai piorar. Teve um tempo que eu disse, essa semana de vocês vai ser super difícil. Ainda fala rindo. Que eu me do mal. Não, mal é o dia, meu filho. Né? Os dias são maus. O que eu digo, a semana passada estava tudo difícil, mas pelo menos não tinha pedra no rio. Não estava sentindo, né? Então, nada está tão ruim que não possa dar uma pioradinha. Pastor, não pode falar isso, que o negócio... Eu vou começar a ficar desconfiado que o senhor está com problemas mentais. Não desconfie não, eu estou mesmo, viu? Então, cuidado, os dias são maus. Então, a ideia é que esteja o mais prudente. É como um bom soldado, a experiência, né, em ser soldado vai tornando ele cada vez mais apto para o serviço. Ele vai se tornando cada vez mais prudente naquilo que ele faz, porque ele vai adquirindo experiências à medida que ele combate o bom combate. Assim como um atleta, ele vai adquirindo experiências à medida que ele vai competindo, à medida que ele vai participando. Eu não sei vocês, a primeira vez que eu participei de uma prova de corrida foi algo assim traumatizante. Imagine, irmão, eu acho que foi em outra vida, eu acho que tenho quase certeza que foi em outra vida, né? Eu creio que tinha 24 anos por aí, estou com 45 agora, não, tinha menos que isso. Eu comecei a correr, e aí comecei a me cansar, a prova era de 10 quilômetros, eu comecei a me cansar no primeiro quilômetro, no segundo quilômetro começou um pessoal, um triplo da minha idade a me passar, eu falei, que coisa desmoralizante é essa aqui? Mas assim, eu fui um dos poucos que terminei a prova. Porque teve um monte de gente que eu vi correndo assim, e aí passou, né, um tempo, eu vejo essas pessoas parando, desistindo, né, porque nem todo mundo vai terminar. Então, é isso que você tem que correr no seu ritmo, meu filho. Né? E a primeira prova foi a primeira, na segunda você já sabe outras coisas, já sabe como é que você tem que proceder. Então, isso vai gerando para você preparo, você vai se tornando cada vez mais prudente. Você entende, no dia anterior eu preciso comer melhor, preciso ter uma reserva, né? Aqui eu acho que ninguém precisa, mas quando você está, né, assim, você tem que fazer uma reserva de carboidrato para poder no outro dia, porque você não vai poder comer antes da prova, senão está ruim no estômago, né? A reserva tem que ser feita um pouco antes. Então você vai aprendendo determinadas coisas, vai aprendendo, que a cada 2 quilômetros, né, é bom você se hidratar, porque o seu rendimento vai... São coisas que você aprende no decorrer da prova, mas não é algo que você aprende alguém lhe falando. Quando você vivencia aquilo é outra coisa, você aprende na prática que aquilo dali é assim. Então aqui ele está dizendo, os dias são maus, as coisas são difíceis. Então, cuidado, você não tem, né? Você não tem tempo a perder, você tem que tomar cuidado, porque se você não tiver a atenção necessária, pode acontecer coisas que depois você não vai conseguir remediar. Então, o que a gente vê hoje de desastres que acontecem por pura falta de atenção de determinadas pessoas. Então, a pessoa não deu atenção devida, como, por exemplo, para mim, um desastre, né? Foi noticiado, acho que alguns anos atrás, ou meses atrás, acho que era a mulher do prefeito, elas foram para o apartamento e tinha uma moça que trabalhava e levou o filho também. Aí ela foi fazer alguma coisa fora do imóvel e aí a moça, você fica olhando meu filho, tudo bem. Aí ela não percebeu o menino saindo, entrando para um lugar perigoso, ele caiu e morreu. Aí você vai dizer, ela não sabia. Sabia sim, ela tinha que ficar de olho na criança. Você acha que uma criança vai ficar quietinha? Não, tem que ficar de olho. Morreu o filho. Aí você vai me dizer que a mulher tinha intenção de matar aquela criança? Eu já não penso assim. Eu não acho que ela tinha intenção de matar, né? Mas a atitude descuidada dela gerou algo que não tem como voltar atrás.
Morreu, e agora? Imagine que essa pessoa vá presa. Imagine que ela receba uma indenização. Isso tudo é imaginação, porque na justiça da gente... Mas imagine, traz o filho de volta. Traz. Eu quando eu era mais novo, eu fui estagiar na área jurídica, eu fiquei trabalhando numa área que a gente pegava alguns processos assim ligados ao Estado. Então, não sei se os irmãos se lembram, antes da Arena Fonte Nova ser a Arena Fonte Nova, ela era Fonte Nova. E num jogo lá, com não sei quantos mil torcedores, uma parte caiu, um monte de gente morreu. Aí depois o pessoal entra com ação, consegue uma indenização de algum valor, os parentes, né? Traz a pessoa de volta. Não adianta. Tem até um filme nos Estados Unidos que lançou há algum tempo, porque isso é baseado em fatos reais. Aquelas vítimas lá, né, do ataque ao Trade Center, acho que uma seguradora tinha que quantificar quanto é que valia a vida de cada um para poder pagar a indenização. Independente do dinheiro que a pessoa recebeu, traz alguém de volta, por mais dinheiro que seja. Então as consequências, elas podem ser isso mesmo, irremediáveis. Por puro descuido. Imagine a pessoa, meu Deus, foi um descuido. Por que eu fui tão descuidado assim? A pessoa não precisa nem ser crente, só se a pessoa tiver um senso de moralidade e de responsabilidade, a pessoa nunca mais consegue fazer nada. Essa sensação de culpa que matou Judas, por exemplo, a sensação de culpa não muda nada. Arrependimento, confissão, arrependimento, aí sim. É por isso que quando a gente fala, né, da importância de agir com prudência, de orar, de pensar, parece. Eu me lembro que há algum tempo, acho que semana passada, retrasada, eu falava para os irmãos, não sei se eu falei do púlpito, eu falei depois, é porque eu falo tudo, né, para vocês. Eu não sei se eu estou falando aqui ou se eu falei depois de tudo. Que depois que, à medida que eu fui amadurecendo como pastor, eu comecei a fazer as coisas mais devagar, tomar as decisões mais devagar. Por quê? Porque cada decisão que eu tomava, eu sentia a necessidade de orar mais, de estudar mais, né? de esperar mais assim, uma resposta mais audível do Senhor, para não fazer nada sem a plena convicção que a gente deveria estar fazendo aquilo. Por quê? Porque eu fui percebendo as consequências, irmãos, elas não retrocedem. Então, depois que a gente toma determinadas atitudes, não dá para voltar atrás. É como, por exemplo, por que se fala de aborto? Então, tá bom, aborto é porque assim, a pessoa foi violentada, tudo bem, mas a quantidade de aborto, né, fruto de uma violência, é muito pequena comparado à quantidade de aborto por pessoas que não querem ter filhos. As pessoas se relacionam, não querem ter filhos, quando engravida, aborto. A maioria é assim. Aí diz, não, é porque quando a pessoa, né, sofreu algum tipo de violência, né, estupro, e aí, tudo bem, né? A pessoa está dizendo que querendo justificar, biblicamente não tem justificativa, viu? Mas ainda que fosse uma justificativa, né? Essa é a menor porcentagem. Você pegar 100 milhões de abortos por ano, 1 milhão por essa causa. Os outros são pessoas que se relacionaram, não deveriam, não planejaram, a pessoa ficou grávida e aí aborto. Não volta atrás. Preciso que a gente tome cuidado. Imagina uma pessoa que abortou e depois se arrependeu do aborto. E aí? Consegue trazer o filho de novo? Tem uma atriz muito famosa na Globo, famosa na minha geração, na geração de vocês, Cristiane Torrone, se não me engano. Ela tinha filhos gêmeos, não sei se eram gêmeos, ela deu ré no carro na garagem, não viu o filho dela, tinha corrido para a garagem, e um dos filhos dela esmagou. Até hoje, ela é traumatizada com isso. Toda entrevista dela, ela lembra disso. Ela matou o filho dela. Ela queria matar? Claro que não. Então, eu podia passar aqui uma noite toda dando exemplos para vocês. Porque é isso. A gente precisa vigiar mais, irmãos.
vigiai e orai. Jesus não estava exagerando. Ele estava mostrando para a gente como é sério a caminhada que ele nos chama a caminhar. Então, se o ímpio já tem vigilância para atingir os seus objetivos, a gente que é crente não deveria ter muito mais. Eu vejo às vezes, pessoas que eu conheço próximas, que não são cristãs, e têm muita cautela em relação a atitudes que tomam, e eu vejo pessoas que se dizem cristãs tomando atitudes impensadas. Então não bate a informação. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que não está pensando direito. Isso é um insensato. Em algumas traduções pode ser traduzido também como louco, no caso da mulher de Jó. Então, insensato. Não vos torneis insensato. O insensato, irmãos, é aquele que acha que pode fazer a coisa errada e no final dá certo. Isso é uma insensatez, Por isso que a Bíblia vai dizer, por exemplo, olha, cuidado. Deus não te deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, é isso que ele deve esperar colher. Então, o insensato acredita que pode, fazer as coisas do seu jeito e que não vai dar nada errado. Não, pense direito em relação às coisas. Pense. Isso nunca vai acontecer comigo. Normalmente, é a frase que diz alguém e depois a gente vê os desastres. Por essa razão, não vos torneis insensatos. Por exemplo, irmãos, o que leva uma pessoa a construir uma casa na beira do penhasco? Você sabe que aqui é perigoso, você sabe que aqui a terra pode se mover, e aí e não é que você vai ter um grande prejuízo, é que você pode morrer e as pessoas podem morrer. Só o prejuízo financeiro é o mínimo, mas a vida de alguém. A pessoa, não, mas você também é muito pessimista. Não, é um fato. A probabilidade é imensa de mover aqui e cair. Mas isso impede as pessoas de construírem as casas em lugares perigosos? Às vezes a gente vê a dificuldade de órgãos da prefeitura, do estado, prédios que estão condenados para tirar os moradores de dentro. O prédio está condenado, pode cair. Qualquer segundo. Não, mas não vai cair não. Então, cuidado, não seja insensato. Quando você for alertado em relação ao perigo, é sério. Principalmente quando a gente está falando da palavra de Deus. E é o que a gente está falando aqui. Então, quando a gente vê, por exemplo, alguns acidentes, curva perigosa adiante, parece que o motorista não está vendo nada. Ele sabe que aquela placa está dizendo aquilo, mas ainda assim ele não diminui, não freia, ele se propõe, está achando que está dirigindo na Fórmula 1. E aí depois, os desastres acontecem exatamente por isso, irmãos. A quantidade de desastres que a gente vê todos os dias, a grande maioria deles é por pura imprudência. Eu acho difícil acreditar que uma pessoa vai sair, claro que tem exceções, mas que a pessoa vai sair de casa com o intuito de matar os outros e se matar também. Então, por isso, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. Qual a vontade do Senhor? Sabe, a gente lê em Romanos, se Deus é por nós, mas e se Deus for contra nós? E aí, quem é que vai ser por nós? O diabo? O diabo olha para você e diz, tem nada a ver com isso. Eu mesmo diante de Deus temo e tremo. Vocês aí não tem nada a ver com vocês, seu problema. Viu? Eu quero que vocês fiquem bem longe de Deus, porque eu quero que vocês vão para o inferno. Comigo. Não quero ir para lá sozinho. Mas não me bote nos seus problemas com Deus não, viu? Porque o mesmo diabo teme e estremece na presença de Deus. Então é essa verdade que está lá implícita, Se Deus é por nós, amém. Mas e se Deus for contra nós? Veja que
foi exatamente o conselho que Balaão deu para um rei que queria, né, fazer mal ao povo de Deus. A gente não consegue amaldiçoar esse povo, mas a gente pode fazer com que o próprio Deus fique irado com eles, se eles desobedecerem o Deus deles. Ele é verdadeiro. Sabe um versículo que a gente repete assim, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele fala, ele cumpre. Sabe que foi a boca de quem que falou isso? De Balaão. Ele sobe para amaldiçoar o povo, não consegue. Ele profere palavras que Deus ordena ele proferir. Mas quando ele desce do monte, o coração dele malicioso, ele percebeu, Deus é todo poderoso, santo, manda em tudo. Se a gente não consegue amaldiçoar esse povo, mas o próprio povo pode atrair a maldição de Deus para ele. Lembra de Deuteronômio? Se vocês atentamente me ouvirem, vocês serão abençoados, mas se vocês não ouvirem, serão amaldiçoados. Ali é para o povo de Deus, Deuteronômio. Então, você acha que se Balaão sabia disso, os demônios não sabem? Então, quando somos influenciados a tomar determinadas ações, desconsiderando as consequências, achando que Deus não vai ligar, Ele liga, irmão. Ele liga. Então, procurar e compreender, compreender qual a vontade do Senhor. A pergunta para todos vocês nessa noite: você sabe qual é a vontade do Senhor na sua vida? Se você não sabe ainda, deveria estar empreendendo toda a sua força para tentar saber o que Deus quer que você faça com o resto de vida que você tem. E outro detalhe, a gente não sabe quanto tempo ainda temos. Continuando, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho. E por que o vinho? A ideia de vinho aqui é qualquer tipo de substância, e eu diria até mais, sentimento, que tire de nós a capacidade de raciocinar. É por isso que uma pessoa não pode beber e dirigir. Mas também a pessoa não pode tomar determinados medicamentos e dirigir. Por quê? Porque determinados medicamentos, determinadas substâncias, elas tiram a capacidade do ser humano na reação. Então, a pessoa ela fica inapta para fazer determinadas coisas. E é exatamente o que Paulo está tentando nos ensinar por meio dessa comparação. E veja como o mundo, ele nunca vai dizer para você usar algo mais ou menos. Por exemplo, quando alguém te chama para uma promoção, diz assim: gaste com prudência. Você já viu alguma loja que bota assim, antes, na porta, gaste com prudência? Você já viu alguma coisa que você compra, qualquer que você pode ser um celular, um carro, independente de valor, e diga: olha, comprou isso, agora não precisa comprar mais nada. Seja feliz com o que você tem. Porque o interesse é que você sempre compre mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas. Então, o mundo ele produz essa sensação de que está sempre faltando algo para que você seja mais feliz. Aí você adquire aquele algo e aí já vai faltar outro algo. É sempre assim. A ideia é justamente tirar a nossa atenção das coisas espirituais que são eternas e colocar a nossa atenção nas coisas temporais, nas coisas visíveis que são passageiras. Por essa razão, não vos torneis insensatos, procure compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Então, toda vez que o ser humano tenta preencher, o vazio do seu coração por meio das coisas que Deus criou, tudo que ele vai conseguir criar, tudo que ele vai conseguir como resultado disso é confusão. Porque imagine, sabe o seu celular? Um monte de gente vai querer ele.
Não, o celular é peba. Fique tranquilo. Um monte de gente quer ele. Basta você passe ali pelo, não sei se aqui da Ban ainda está perigoso, né? E mexendo no celular. Passe por determinados lugares mexendo no celular, você vai perceber que um monte de gente quer ele. Talvez eles até briguem entre eles antes de tentar brigar com você para tomar. Mas, rapaz, eu não sabia que tinha tanta gente atrás de um negócio desse. Tem, um bocado. Então, todas as vezes que a gente tenta... Veja, quando você procura se relacionar com uma pessoa, provavelmente outras pessoas também. O caso, por exemplo, de Davi. Davi já era casado. Davi, naquela época, poderia se casar com outra pessoa, mas o que ele não podia? Tomar uma mulher de um homem já casado. Isso é inadmissível. Mas foi o que ele fez. Veja como funciona o pecado. Como nós somos atraídos por aquilo que é ilícito, por aquilo que é imoral, por aquilo que... Isso é a nossa inclinação natural. Tem gente que diz que não, né? Essas pessoas que dizem que não é que eu tenho mais medo, porque são aquelas que negam. Aí são essas que, se você for ver em oculto, fazem coisas assustadoras. Por essa razão, não vos torneis insensatos. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Da mesma forma como Paulo apresentou aos Gálatas, aqui ele apresenta. Olha, ou você está cheio de Deus, ou você está cheio do mundo, crente. E eu estou falando para crente. Uma vez que o crente não pode estar cheio de demônio, porque o demônio não pode entrar em uma casa que já está habitada, mas você que não está cheio de Deus pode estar sendo cheio da influência do mundo, entristecendo a Deus por meio dessas ações. E as consequências, elas são sempre desastrosas, catastróficas, né? Por essa razão, não vos embriagueis com vinho. A ideia é, se você sabe que precisa de mais atenção, de mais vigilância, como é que você vai beber uma coisa ou fazer alguma coisa que vai diminuir a sua vigilância? Essa que é a ideia. Você sabe que você tem que vigiar mais. Então está dizendo, alguém aqui consegue vigiar e orar sem cessar? Eu estou nessa tentativa já tem uns 15 anos, né? Dei uma melhorada assim, mas ainda não cheguei nem perto de onde eu acredito que tenho que chegar. Então, eu posso me dar o luxo de procurar viver de uma forma menos vigilante, se eu sei que a vigilância que eu me esforço para ter nem é suficiente. Eu preciso me esforçar ainda mais. Então, a gente não tem desculpa, irmãos. Essa tentativa que a gente tem, né? Muitas vezes influenciada pelo mundo, por más amizades, corroborando com o nosso coração enganoso, que faz com que a gente pense que a gente merece alguns minutos de distração. O diabo não precisa nem de minutos. Só segundozinho de distração ele já faz o que faz. E você vai dar alguns dias de distração para ele. Versículo 19. Falando entre vós com salmos. O que significa falar com salmos? Paulinho entende bem. A ideia de falar com salmos, irmãos, significa fale por meio da palavra de Deus. É aquilo que John Bunyan fazia. Toda vez que você fazia uma pergunta a John Bunyan, ele respondia ou com versículo ou por meio de uma frase que tinha vários versículos dentro da frase. Então, a gente não pode afirmar nada que não tenha como fundamento princípios bíblicos. Então, quando alguém te pede um conselho para alguma coisa, isso deve proceder da Bíblia que você vai falar. E até para você mesmo. O que eu devo fazer nessa situação? É a Bíblia que tem que te dizer. E a Bíblia para nós é suficiente. E quem vive dessa forma sabe que a Bíblia tem todas as informações necessárias para que a gente não erre em absolutamente nenhuma área da nossa vida. Então não existe nada que seja importante para a gente que a Bíblia não fale diretamente como é que a gente tem que agir nessa situação.
Então, quando a pessoa toma a atitude de não dar atenção, ela faz isso. Ah, não, mas eu não sabia que a Bíblia falava sobre esse assunto. Por quê? Porque não leu, porque não buscou, porque fala. Né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. A ideia aqui da verdade sendo cantada é como se você tivesse, né, meio que andando e repetindo a verdade em voz alta. E a ideia de cantar dá sempre também uma alusão, faz sempre uma alusão à alegria. Então, por mais que em determinados momentos seja difícil, fazer aquilo que Deus está me orientando a fazer é sempre a melhor opção. É sempre a que vai fazer bem para mim. E não é que vai fazer o melhor para você, é que vai fazer bem. A outra opção só vai fazer mal. Não tem meio tempo. Então, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Essa atitude é a atitude de alguém agradecido a Deus. Alguém que entende, né, como a vida é difícil e como a vida seria infinitamente mais difícil se não tivéssemos a orientação de Deus como temos. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Então, quando nós temos prazer na verdade, não é o espírito do erro que o Senhor envia para nós, mas é o seu próprio Espírito, que nos ensina toda a verdade. Então a gente dá graças a Deus, principalmente pelo Espírito Santo que Ele nos concedeu. É isso que aprendemos. Uma das passagens dos Evangelhos Sinóticos, Jesus vai dizer: se vós que sois maus sabem dar bons presentes, quanto mais Deus não dará do seu próprio Espírito, o Espírito Santo, a todos aqueles que lhe pedirem. Então é preciso que a gente entenda: a melhor parte de Deus é o próprio Deus. Amém. O melhor presente de Deus é a sua presença na nossa vida. Então nada substitui a presença de Deus na vida de um filho. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ficando sempre claro que esse nosso livre acesso ao Pai só foi possível por meio do Filho, que é o nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros. Olha como é. Sujeitando-vos. Nem está falando do pastor, viu? Sujeitando-vos uns aos outros. A ideia é: nós precisamos estar bem. Olha a prova aqui, né? Eu sou a prova disso. Não é nem é uma pedra que está no rim, que está me incomodando, irmão, né? Para não saber que uma pedra incomodava tanto. Eu não vou desejar que você saiba, né? Mas para você ver, não é só meu rim que está sofrendo, todo o meu corpo está sofrendo. Então, a gente não tem noção, né, de como é importante que a igreja esteja unida. Que nós tenhamos essa unidade, e uma unidade assim, crescente. Às vezes a gente pensa que pode atingir um patamar e que a gente está bem unido. Não está. A gente sempre vai ter conflitos em andar juntos com pessoas que devemos andar juntos. E a gente sempre vai ser tentado a andar com pessoas que não deveríamos andar. Então essa luta, ela sempre vai persistir enquanto estivermos desse lado da eternidade. Por isso, Paulo fala: você tem que se sujeitar um ao outro. Vocês são crentes, irmão. Eu sei que a maioria de nós, a gente é muito diferente. Se eu for pegar aqui, se a gente for fazer aquelas provinhas, qual é a sua cor? Dificilmente a cor que um mais gosta vai ser a cor que o outro mais gosta, né? Qual é a sua cor que você mais gosta? Preto. Tá vendo? Preto. Se perguntasse qual é a cor que você mais gosta, eu gosto mais do azul. Outra pessoa do verde, outra pessoa vermelho, se for um amarelo. A gente já viu que é amarelo, né? Então, cada pessoa tem um gosto. Qual é a comida predileta? É fora chocolate.
lasanha, né? Olha, para Paulinho, será que eu preciso perguntar para Paulinho? Ou será que a igreja pode responder? Feijoada, feijão, né? Então veja, pouquíssimas pessoas aqui, mas cada pessoa tem um gosto. E a gente vai ter que conviver juntos. Então, a gente vai ter hora que vai ter um de vocês que quer dormir e o outro quer ficar acordado. É verdade. E aí? Pastor, é bênção. Imagine, irmão, na hora do louvor, aí um quer cantar uma música e o outro quer cantar outra, e todas são bíblicas. E aí? Sujeitando-vos uns aos outros. Gente, eu penso que, mas é porque para mim vai ser feriado na terça-feira, ou no sábado, então eu acho que a gente podia mudar o horário do culto, mas tem outro que não tem, para outro irmão não vai ser feriado. E aí? Então veja que a gente tem tão... O fato da nossa congregação ser pequena, então assim, a complexidade é menor, né? Os problemas são menores, graças a Deus nesse sentido, né? Somos menos pessoas, à medida que vai aumentando, os problemas também aumentam, mas ainda assim nós temos, e vamos precisar tomar decisões em amor. Então sempre se colocando no lugar do outro, pensando, eu sei que para mim vai ser um pouco inconveniente esse horário desse jeito, mas assim, para mim vai ser mais fácil do que para o meu irmão. Então eu prefiro, eu abro mão, né? Não, vamos fazer da forma como você está falando, vamos lá. Então esse se sujeitar não é você fazer o que o outro está mandando, é a ideia de você querer o bem do outro e tipo assim, você não vai pedir esforço para ver o seu irmão feliz. Então, se eu tiver que acordar, sei lá, meia hora mais cedo, para que você fique feliz em Cristo Jesus, que preço baixo a se pagar. Não, se eu soubesse que fazia feliz vocês acordar meia hora mais cedo, eu acordava. Então, e eu sei que vocês acordariam também. Então, a ideia é, veja como é um privilégio fazer alguém feliz em Cristo Jesus. Veja isso como um privilégio, não como um fardo. Os maiores problemas que a gente vivencia numa igreja bíblica é esse. Veja que é Vodia e Sintique, como era. E elas eram espirituais. Gente de boa, gente crente. Mas é isso, né? É lasanha ou feijoada? Vamos fazer feijalanha. Pega o feijão, mistura com a lasanha. Pastor, feijão com lasanha? Não. Né? Vamos lá. E eu acho interessante, né? Esse é um referencial, inclusive, para os incrédulos. Essa história, que está na Bíblia. O primeiro julgamento, um dos primeiros, né, de Salomão. 2 mulheres de má fama, elas tiveram filhos num período de tempo muito perto, e dormindo com o filho, uma dormiu, matou o filho, mas aí de noite pegou o filho da outra que estava viva e botou o dela que morreu na outra. Aí a mãe viu que o filho estava morto, depois ela viu que não era dela. Elas entraram, né, nesse conflito e foram parar na frente do rei Salomão. O filho é meu, o filho é meu. Aí Salomão disse, traz uma espada. Vocês não estão dizendo as duas que o filho é de vocês duas? Vamos solucionar esse problema. Eu vou cortar ele no meio e cada uma fica com uma parte. Aí teve uma que gritou, não, pode ficar com ela. E a outra disse, é isso mesmo, pode ficar comigo, né? Então tá bom, que bom, ele vai ficar comigo. Aí ele percebeu quem era a mãe de verdade. Era aquela que não queria ver a criança morta. Então, você tem amor de verdade, você não vai se apegar a bobagens. Então, se você tem que perder alguma coisa para o seu irmão ser feliz, que bobagem. É por isso que Paulo vai dizer isso em 1 de Coríntios. Se comer alguma coisa escandaliza o seu irmão, deixe de comer. Não tem nada demais você comer isso. Eu sei, mas escandaliza o seu irmão, então não coma. Então, essa atitude do cristão de se sujeitar ao outro, e entenda o que está implícito ao texto, que é o mais importante, é em amor. Não é fazer as coisas ficar chateado, que nada, esses irmãos aqui, está tudo fraco na fé, não posso comer nada. Vamos ver se o pastor dá uma remissão aí, para ver se esse povo cresce espiritualmente, eu volto a comer o que eu quero.
Olha que espiritualidade. Eu estou me sujeitando, estou deixando de comer as coisas que eu gosto, mas estou aqui por dentro e só Deus sabe. Então essa sujeição você vê logo que não é em amor. Por isso Paulo diz, sujeitando uns aos outros em amor. Abra mão por aquelas pessoas que você ama, né? Que são seus irmãos na fé. Se a gente tem que amar os que até nos odeiam, como a gente deveria tratar melhor aqueles que nos amam, né? Pastor, esse aí foi só exemplo, né? Não precisa deixar de comer nada. Deixa eu já concluir aqui por causa do horário. Mas vamos aqui. Paulo agora, ele percebe como é difícil para nós aplicar determinados princípios à nossa vida prática. Então, Paulo vai além e aí ele ensina de uma forma ainda mais prática, apresentando casos específicos. E aí ele vai falar de situações, de relacionamentos da vida, que são relacionamento de marido e mulher, relacionamento de pai e filho, relacionamento de patrão e empregado. Como é que esses relacionamentos devem agora ser levados adiante, uma vez que somos cristãos e queremos agradar ao Senhor. Amém? Queremos agradar ao Senhor. Amém. 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 Também, pastor, se eu falo mal da ceia, é claro que eu digo amém. As mulheres sejam submissas ao seu próprio. Aqui nem precisa. Aqui eu passo até direto, que eu sei que todo mundo aqui, ó. 10. Silêncio sepulcral. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Qual é a exceção? Qual é a exceção? Se o que o marido quer que a mulher se submeta, coloque ela contra Deus. Então, essa exceção existe, ela está aqui no texto. Isso fica bem claro. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Outra coisa que é importante olhar nesse texto aqui isso independe dele ser crente ou não, viu? Que eu já ouvi de gente na igreja dizendo, pastor, isso daqui só vale se meu marido for crente também. Isso daqui, quem tem que ser crente é a mulher. No caso daqui, daqui a pouco chega o homem também, viu? Fique tranquilo. Que Deus vai pegar o marido. Porque o marido é o cabeça da mulher. A ideia do cabeça, irmãos, entenda, isso não é privilégio não, irmãos. Isso é responsabilidade. É interessante que você não percebe que aquele que toma as decisões vai ser sempre aquele que vai mais sofrer as consequências das decisões tomadas, pelo menos aos olhos de Deus. Quem mais é dado, mais lhe será cobrado ou exigido, né? Dependendo da tradução. Então, nesse sentido, você deveria entender que não é como a maioria das pessoas pensa. Como é fácil o homem mandar. Pode ser, e aí o homem vai ter que dar as consequências dessas ordens impensadas. A gente acabou de falar sobre a prudência, sobre tomar decisões, como é difícil. Imagine aquele que é responsável por tomar as decisões de um lar. Olha o peso que ele tem que carregar. E se ele tomar essas decisões de forma impensada, as consequências vão recair sobre ele, em maior parte, né? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, é o referencial, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, se a igreja seguir a orientação de Cristo, ela está salva ou condenada? Salva. É isso que Paulo está falando aqui. Eu acho interessante que eu já vi gente dando uma interpretação assim, assustadora para esse texto, dizendo que o marido tem a capacidade de salvar a mulher. Eu digo, então, o que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 7, não vou levar em consideração, né? Não, o que ele está dizendo aqui é, se o corpo obedecer a Cristo é salvo, a igreja que está obediente a Cristo é salva? É claro que é. Então é isso que ele fala, este mesmo, o salvador do corpo. Porque a pressuposição de Paulo aqui, do quem é que está no corpo de Cristo? O falso crente ou o verdadeiro crente? Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Versículo 24. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo
submissas ao seu marido. Você imagina uma pastora pregando isso? Já imaginou o cenário? Chega a ser até cômico. A pastora ensinando isso e o marido dela sentado ouvindo. Eu já vi situações assim, viu? Eu fico, rapaz, que negócio é esse aqui? Ele está ensinando um negócio e a gente está vendo aqui que não é bem assim, que está ao contrário aqui, né? Como porém, e até eu falar isso aqui, o risco das pessoas compreenderem que o que eu estou falando aqui é machismo, mas eu estou lendo o texto. Esse é um texto que você não precisa nem de interpretação. É muito explícito. Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Entendem, irmãos, a palavra submissão não significa que a mulher está num patamar de inferioridade ao marido. A ideia é que vocês estão na mesma missão. De estar submisso a Cristo. Exatamente, todos. Então, como porém, né? Versículo 25, maridos, amai vossa mulher. Ai, irmão, aí o negócio empenou, viu? Quando você lê aqui, por isso que tem homem que diz, Senhor, porque o Senhor me fez homem, Senhor, né? E não é negócio de querer mudar de gênero, nada disso, não. É que você entende a responsabilidade. Rapaz, eu tenho que amar. Amar. E amar, como é amar? Aí, como Cristo amou a igreja. Então, quando pedir pão, levar e ainda com flores. E ainda intercedendo. Dizer, Senhor, abençoa. Salva, Senhor, o Senhor vai converter essa alma. Em nome de Jesus. Ó, tá vendo? Então, haja amor. Maridos, amai a vossa mulher. E qual é o referencial? Como também Cristo amou. Percebe? O que é mais forte, ele tem que sim, né, fazer mais em relação ao mais fraco. É a nossa responsabilidade. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então é o que eu disse para vocês, né? Em relação, né, a um exemplo, né, do que eu falei com minha filha recentemente. Digo, minha filha, você pode ficar doente, eu não posso. Então, se eu não tiver de cama, em coma, né, sem poder levantar, se eu tiver condições, se só for dor, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque quando fala que você tem que ser, né, se sacrificar dessa forma como Cristo se entregou, a ideia é, você acha que não doeu em Cristo? Você acha que foi indolor? E eu vejo pessoal hoje assim, tem gente assim que avoca para si o título de homem. Eu digo, homem? Homem? Não, homem é outra coisa. Homem, ele tem se tornado, o homem bíblico, ele tem se tornado cada vez mais, né, uma espécie de extinção. Até porque, se você prestar atenção, nós vivemos em uma sociedade que tenta feminilizar os homens. Eu passei 1 ano e 6 meses sendo torturado, né, por uma determinação judicial, frequentando um lugar que queria me feminilizar de tudo quanto é jeito. Não, quando você quer saber como é a mulher grávida, você tem que botar uma melancia e sair andando com ela. Não, eu não tenho que andar uma melancia. Por quê? Porque eu nunca vou carregar um bebê na minha barriga. Essa responsabilidade não é minha. Mas eu preciso proteger a mãe deles, a mãe dele. E quando eles saírem da barriga, eu vou ter outras responsabilidades que é diferente da mãe. Eu não posso dar de mamar para o meu filho. Mas eu tenho outras responsabilidades. Proteger a minha casa, principalmente do ponto de vista espiritual. Então, a minha responsabilidade é outra. Não tenho que botar uma melancia em minha barriga para saber o que é ser mãe. Até porque eu não tenho que saber o que é ser mãe, eu tenho que saber o que é ser pai. Quem tem que saber o que é ser mãe
É quem é mãe. Mas a gente vive numa sociedade que tenta feminilizar a gente, né? Porque vemos claramente pessoas que abusam, né, do fato de ser homem e chamam isso, né, de machismo. E, na verdade, irmãos, machismo, feminismo, está tudo errado aqui. Mas o que existe é uma perversão do homem, seja o gênero feminino, o gênero masculino, ambos estão em rebelião contra Deus. Então, a resposta não é feminilizar o homem, assim como também não devemos masculinizar a mulher. Olha que loucura! O objetivo de determinado grupo é homens e mulheres vivendo de forma igual. Mas como assim? Se homem e mulher são diferentes. Cada um tem uma função específica. Como é que vai viver igual? E aí acaba o mundo? Não tem nem lógica, mas eles tentam de todas as formas. E quem é que é mais cobrado? Aquele que mais foi dado, o homem. A maioria que eu tenho visto hoje, tudo retrocede. Por quê? Porque homem com características de homem está cada vez mais raro. Essa semana de novo, né? E aí, não vai pintar o cabelo? Falei, não, quem pinta cabelo é mulher. Você é machista, viu? Não, eu sou homem. Se você acha que pode pintar o cabelo, pinte o seu. Por que quer que eu pinte o meu? Agora veja. Na semana retrasada eu me disseram também uma coisa muito legal. Bote um botox. Eu falei, agora pronto. Eu vou botar botox. Você tá com as rugas aqui, ó. Se botar fica assim. Nem sei como é que fica, né? Olha, é uns homens assim que você fala umas qualidades de homem. Isso é o mínimo, viu, irmão? Só o mínimo. Isso é só a ponta do iceberg. E quando você chega mais, é muito mais complexo, irmão. O homem é aquele que tem que. A mulher vai passar, você se joga no chão, tem uma bala, você protege. Você tem que. Você é o protetor, você tem a sua função. Se você não serve nem para matar barata, você serve para quê? Eu já contei para os irmãos, entrou um morcego na minha casa. Pensa uma pessoa que tem medo de morcego, eu. Mas eu caiu a ficha que era homem. Rapaz, eu não tinha nem ibizo, nem estava lá. Eu podia passar a bola. Então era eu, meu filho. Aí falei eu com o negócio, né, de pegar o morcego. Tome uma vassourada no morcego, o morcego nunca sofreu tanto. Porque eu tinha mais medo dele do que ele de mim, mas ele ficava se movendo. Eu digo, enquanto você não parar de se mover, eu não paro de bater. Né? Então, quando você é homem, você tem que fazer determinadas coisas que são de homem fazer. Então, tem um peso para carregar. Aleluia! Não, irmão, você precisa entender. A sociedade que a gente vive, mais do que qualquer outra, né, faz parte, né, dessa transformação histórica, ela vai ter tentado feminilizar os homens, querendo dizer que atitudes que são masculinas seriam atitudes machistas. Não, existe o machismo, né? O machismo é uma atitude de pura ignorância, de alguém que não sabe o que está falando. Existe o atributo de homem, que a gente chama de masculinidade, e é o que tem mais em falta hoje em dia. Eu fico vendo, por exemplo, o pessoal que usa barba. Por que eu uso barba? Porque eu não gosto de ficar fazendo negócio de gilete. Eu falo com o barbeiro para desenhar a barba. Quando eu chego para rapar a cabeça, né, por R$12. E aí eu chego lá, e aí vai desenhar a barba? Não, aqui não, aqui deixa a barba. E em casa mesmo eu faço, porque se for pagar a barba para fazer lá, é caro. Imagina, eu pago o cabelo R$12, a barba é 8? É absurdo. Não, a gilete, eu chego em casa mesmo e faço minha barba. Cabelo é porque eu não sei fazer. Não, irmão. Homem tem que ser homem. Agora você imagine, se eu tô com essa dor aqui, e aí tá lá minhas filhas me vendo, oi, não, nem aguento. O que é, meu pai? Não, você nem sabe. Irmão, você é homem. Homem tem que ter dor e tem que saber passar.
Ela fazia as coisas sentindo dor. Não, né? É o quê? Vou dizer, é o quê? É o quê? Você serve para quê? Mas é essa questão. Por isso que, maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou. Pois é, na noite em que ele foi traído, diga-me. Independente de ser cristão. Independente de ser cristão, né? Tem que ser um marido que faz as coisas. Só não vai fazer nesse sentido que a gente sempre sabe, né? De não aceitar as coisas que não são de Cristo, né? Então imagine que a esposa quer que você vá para balada. Quer que você vá... Claro que você não vai fazer determinadas coisas para agradar, né? Mas no sentido, por exemplo, imagine que você não gosta de carne, mas a sua esposa quer comer carne. Você vai para a churrascaria, Salva no Senhor. né? Colocar mais rápido. Isso, e você ainda vai fazer cara de feliz. Que não pode fazer daquele momento um momento ruim, tem que ser um momento bom, não é por amor? Tem marido que diz, pastor, não, você está mudando de lado? Meu filho, o lado aqui é o de Cristo, viu? Então, você tem que se esforçar para agradar a sua esposa muito mais do que ela tem que se esforçar para agradar você. Eu não gostei não. Mas é isso que significa amor. Por isso que a cobrança é maior para quem mais é dado. Então, pastor, pode acabar aqui? A gente pode outro dia. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, para que a... Ô irmão, como é que você quer que alguém seja alcançado por Cristo se você não se tornar um exemplo de cristão? Então, quando fala de ser o cabeça, é mais ainda nesse sentido. As decisões, elas serem decisões provenientes de alguém que tem a mente de Cristo, como está lá em 1 Coríntios capítulo 2. Então a gente tem que agir dessa forma. É assim que é sabedoria. É assim que a gente demonstra amor, né? Não de outra forma. Por exemplo, irmãos, você acha que Jó não amava a esposa dele? Tanto amava que os filhos que teve depois foram com a mesma esposa. O cão não matou a esposa não, até porque era a mesma carne. Então não tira a vida dele, inclui a esposa. Quando ele diz, você fala com uma louca, ele está ali exortando em amor. Você está falando com alguém que não está pensando direito. Deus deu tanto de bom para a gente. Agora, porque a gente está passando por essas adversidades, a gente vai esquecer de Deus. Ele estava ensinando a esposa que ele ama. Ela até se afastou dele durante um determinado tempo, mas ele não deixou de amá-la. Glória a Deus. Qual que é a atitude de Jó? Não, pastor, eu acho que Jó casou com outra mulher. Não, então você tem que inventar uma nova Bíblia. Porque a Bíblia não dá nem espaço para você pensar isso, né? Jó literalmente, pastor, exortou e amou. Em amor. Aí, sabe, doutorado em Jó. Doutorado em Jó. Porque... Mas é verdade. Isso mesmo. Deus é amor, né? A essência de Deus é amor. E só pode praticar esse amor quem conhece o Deus que ama. Exatamente. O negócio é aqui na prática, né? Mas sem sombra de dúvida, irmão. Sem essa consciência que, como você falou, se torna impossível. Né? É por isso que, assim, algumas pessoas vão ouvir o que a gente está falando, né? E vão dizer, não, claro que não, aí não. Porque não tem esse amor. O referencial é o amor de quem? De Cristo. Então, esse amor que, aos olhos naturais, parece ser impossível de ser feito. Né? Mas é possível. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, o chefe da casa, né, o líder de uma casa, ele precisa ser esse referencial. Olha a responsabilidade que o homem tem que carregar, irmão. Eu acho interessante, né? Essa sociedade, tudo que eu passei, né, acabou gerando assim um benefício que eu ainda estou aprendendo a avaliar. Porque quando a gente olha, mês passado foi um mês de prevenção ao suicídio, se eu não me engano, né? Você sabe que o índice de suicídio dos homens é quase o triplo ou quádruplo do suicídio de mulheres? Por quê?
Não tem para onde correr, irmão. O homem sabe que é mais responsável. Ele pode até encher a cara, ele pode tentar de alguma forma se analgesizar, sei lá, né? Tentar de alguma forma tapar o sol com a peneira, mas quando passa, ele sabe dentro de si que a responsabilidade de tudo que acontece, a maior parte é dele. E aí? Aí a atitude da grande maioria não é a de Pedro de chorar arrependido, é a de Judas de se suicidar. Não foi o que ele fez? Judas se suicidou por culpa. Judas se sentiu tão culpado é o que a Bíblia ensina claramente, viu? Isso aqui não é uma corrente doutrinária, não. A Bíblia deixa isso claro, por favor. Ele se sentiu tão mal, ele foi devolver as moedas. E depois, quando ele viu que não tinha mais como voltar atrás, ele foi e se matou. Porque você acha que a quantidade tão absurda de homens que tiram a vida? Sabe que se o mundo está desse jeito, os mais culpados são os homens que estão no mundo, mais do que as mulheres. Muito mais. Então, quando a gente observa isso aqui, essa verdade, é por isso que o mundo, né, em associação com o príncipe do mundo, quer que os poucos homens que ainda estão vivendo como homens se sintam, de alguma forma, né, estimulados ou até ameaçados de serem homens e comecem a agir de uma forma, né, misturada, com atitudes meio de homem, meio de mulher. Não. Eu tenho que ser masculino. Eu sou homem. Então, a responsabilidade de homem eu tenho que aceitar. Eu recebi capacitação de Deus para desempenhar esse papel. Deus não comete enganos. Pastor? Diga, filho. Com licença. E aí nisso a gente vê lá no Gênesis, né, quando Adão ele pecou, né, porque ele pecou e não quis assumir a responsabilidade dele. Quando Deus vai ter o diálogo com ele disse: foi a mulher que tu me deste como esposa que você deu o fruto dele comer. Ou seja, isso a gente já vê desde o começo, como os dias de hoje. Nós temos essa descendência de não assumir nossos erros e algumas consequências de nossa caminhada. A gente já é por mim, né? Claro, filho, claro. Então, esse é o ensinamento bíblico. É por isso que quando a gente fala mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, para alguns ouvidos parece algo assim, né, tão violento, né? Mas aí você vê a responsabilidade do homem. A responsabilidade do homem é muito maior, irmãos. Como o Paulinho falou, a terra foi amaldiçoada, não foi pelo pecado de Eva, não, foi o de Adão. E os dois comeram do fruto. E Eva ainda comeu primeiro. Mas de quem é a culpa da terra ser amaldiçoada? De Adão. Adão, foi você. Era você que era para estar lá tomando conta. Era você. E mais ainda, se ela comeu do fruto, você deveria não comer e depois vir aqui interceder por ela. Não foi o que Jó fez? Então é preciso que a gente veja como que Deus não é injusto. Ele deu a cada um segundo a capacidade de cada um. E isso vale em todos os sentidos. Não só na questão gênero, homem e mulher, como nas funções desempenhadas na igreja. Deus não comete enganos. Deus não faz nada de forma aleatória. Tudo que Deus cria, Ele cria com um fim específico. É por isso que em Romanos 8, por exemplo, esse versículo tão conhecido, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, um propósito pré-estabelecido, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha a responsabilidade. Então, é impressionante, né, como a gente percebe que a sociedade moderna leva a gente uma direção contrária, a gente muitas vezes querer repudiar isso aqui. Então você leu, e não é que você não entendeu, você entendeu e por entender você está indignado. Eu não posso jamais aceitar um Deus que me diz isso. Pois é, viu como é fácil criar um ídolo? A pessoa diz isso, não posso jamais aceitar um Deus que diz isso, e logo depois diz: eu sou evangélico. Pô,
Mas como assim? Como você é evangélico, você está dizendo que não aceita um Deus que disse isso? Qual é o evangelho que você está seguindo? O que você quer? Então não é no evangelho que você acredita, é em você mesmo. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Já pensou, irmãos, se por um dia todos os casais seguissem essa orientação? Não tinha mais divórcio. Com algumas exceções, mas não tinha. Não tinha mais problema. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então a responsabilidade do homem é muito maior, né? Por isso que Paulo vai dizer, a gente não tem tempo para se embriagar com vinho, a gente tem que se encher do Espírito, porque o que a gente tem que fazer é desafiador. Se a gente se entregar de todo o coração, vai ser difícil. Imagine se a gente nem fizer isso. A gente vai ficar nutrindo essa ideia de que é impossível, e aí a gente nem tenta. Por isso, irmãos, é que Paulo começa falando justamente desse relacionamento marido e mulher. Que em qualquer sociedade, irmãos, não se engane, não acho que é só aqui no Brasil, não. Viu? Qualquer sociedade, lá nos Estados Unidos ou na Europa, né, eu li recentemente, comentei até aqui, eu acho, os casais estão casando e continuam casando e morando em casas separadas. Porque dizem que se morar junto, aí não se aguenta. Então, a grande, né, o que mais tem acontecido hoje também é essa ideia de concorrência entre homem e mulher. Não existe concorrência. O que existe é o quê? Você enxergar que você faz parte do mesmo corpo. Então, o que fizer ruim para um, o que fizer mal para um, faz para o outro. O que agradar o outro, agrada a você também. E qual é o empecilho aqui? É o mesmo empecilho, irmãos, em qualquer problema, mesmo que não seja casado, que é o egoísmo. Então, o marido casa esperando que a esposa faça ele feliz. A esposa casa esperando que o marido faça ela feliz. Mas já pensou se você casasse com o desejo de fazer o outro feliz? Então, por isso que o amor cristão, ele difere de todo tipo de amor. Porque o amor cristão, diferente do eros, diferente do filéu, o amor cristão é aquele amor que ama, independente da resposta. Então, é o marido que se casa para amar a sua esposa, independente desse amor ser recíproco ou não. E a esposa também, ela vai cumprir o papel dela de esposa, de submissão, e a submissão fique clara em amor. Em 1 Pedro, o apóstolo Paulo diz, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amarem os seus maridos. Então, vai amar o marido, por quê? Porque é para isso que ela casou. Para amar o marido, para ser submissa ao marido. Então, como os relacionamentos, né, seriam mais suportáveis se as pessoas agissem desse jeito? Então, que o Senhor nos ajude a refletir, e é isso que Paulo está mostrando aqui, que o cristianismo é na prática. Não é o que a gente vê hoje em dia, onde um candidato, como a gente viu lá em São Paulo, que faz coisas absurdas, que fala coisas absurdas, que mente explicitamente, que faz coisas obscenas, diz que é evangélico. E outro um pastor que é violento, iracundo, interesseiro, né, e tantos outros adjetivos que o desqualificam para o pastoreio, vai repreendê-lo. A gente não sabe quem é menos crente dos dois. Mas esse é o exemplo do cristianismo que as pessoas estão vendo, porque são eles que estão nos holofotes. E se a gente não for luz aonde Deus nos tem colocado, essa vai ser toda a informação que o mundo vai ter. Então a nossa responsabilidade é mostrar que aquilo que o Senhor Jesus nos ensina a viver é possível.
o Senhor Jesus jamais nos daria uma tarefa impossível de se fazer. Pensar desse jeito é pensar mal de Deus. É como aquele que escondeu a moeda e quis colocar a culpa da sua preguiça, da sua ociosidade em Deus. Não, é porque eu sabia que o Senhor é um mau Senhor, que cobra o que não deu. Ah, mas eu dei para você. Se você colocasse nos banqueiros, já lhe daria algum tipo de recompensa. Mas você escondeu. Irmão, até para a gente aqui, hoje em dia, realmente a inflação é muito menor do que um dia já foi, mas imagine, por exemplo, 10 mil reais, o que 10 mil reais dava para comprar 10 anos atrás, o que ele dá para comprar hoje. O dinheiro vai desvalorizando. Imagine se você escondesse embaixo de um colchão 10 mil reais há 10 anos atrás. Será que ele tinha o mesmo poder de compra de hoje? Se a gente tivesse colocado no banco, na poupança, que é quase risível, né? O juros da poupança já seria um outro valor. 10 anos já mudaria alguma coisa. Então o Senhor Jesus quer mostrar que aquilo que Ele deu para a gente, Ele deu com um propósito pré-estabelecido e Ele vai cobrar. E a gente deveria ter essa consciência e nos entregar feliz, porque tudo aquilo que Deus quer para a gente é bom, perfeito e agradável. Eu acho que já doeu o suficiente por hoje. E olha que a gente nem entrou em outras partes. Ó Deus, obrigado por nos mostrar o que a geração que vivemos tenta nos esconder. Mais ainda, Senhor, tenta nos enganar. E nos faz querer pensar muitas vezes de forma irrefletida de que o que o Senhor está falando, o que o Senhor nos fala pela Tua palavra, seria algo ruim, danoso. Ó Deus, perdoa se algum dia pensamos dessa forma. E nos ajuda a entender, Senhor, a Tua vontade, como de fato ela é, boa, perfeita e agradável para os Teus filhos. E que jamais será vista como boa, perfeita e agradável para aqueles que não são. E que isso sirva de alerta para nós que acreditamos de seus filhos. Que uma das grandes evidências que devemos buscar em nós é o prazer na Tua palavra. Mesmo diante de verdades como as que nos foram ensinadas, não deveríamos buscar questionar, redarguir. Pelo contrário, deveríamos buscar extirpar de nós qualquer tipo de ideia que se coloque contra a Tua verdade. Ajuda-nos, Senhor, a viver de verdade em um mundo de mentiras. Que mais ainda, Senhor, sejamos defensores da Tua maravilhosa verdade que salva. Como o Senhor nos ensina, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não nos permita, Senhor, nos acovardar diante das constantes ameaças do mundo, para que nos tornemos como o mundo. Pelo contrário, Senhor, que mesmo diante das maiores ameaças, possamos nos sentir impulsionados a evidenciar a nossa fidelidade a Ti, não temendo o que o homem pode fazer, o que o mal pode fazer. Pelo contrário, nos entregando plenamente ao que o Senhor tem para nós. Pois ainda que redunde em um sofrimento presente, sabemos que nada pode se comparar com a glória que está por vir. Espere-nos em paz, Senhor. Enche-nos com a Tua alegria santa, para que possamos demonstrar genuinamente a fé que de uma vez por todas foi dada a nós, que somos os Teus santos. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo.
E volte para casa refletindo sobre tudo que foi dito aqui. Amém.